pessoal, nós estamos conversando já desde o primeiro momento, desde o primeiro vídeo que nós fizemos, um assunto extremamente importante sobre todos os aspectos, que é a questão do bom autocuidador. O que significa isso, né? É a pessoa ser ela própria a sua cuidadora, que na verdade, no fundo, é o que a gente é. Porque, assim, se a gente for comparar, e nós já fizemos isso, o tempo que a gente passa procurando médico, escutando médico, consultando, fazendo exames, se submetendo a algum tipo de terapia, dentro de um prazo de um ano, quantas horas dá isso? E, na verdade, o maior número de horas é aquelas que a gente está com a gente mesmo, a gente tendo que tomar as providências e a gente tendo que fazer. Do contrário, não vai acontecer. Então, assim, o que um bom autocuidador ele precisa, né? O bom autocuidador é aquele que não tem medo de desafios. Quando surge uma situação que é nova, uma situação desafiante, ele não tem medo, ele enfrenta ou então ele aprende com aquilo, né? Então, assim, eu não estou podendo fazer dessa maneira, de que jeito que eu posso fazer, então? E aí, assim, ó, o que é que a gente também tem que ver muito, e é uma questão que eu estou me dando conta, à medida que a gente tem lido, estudado, e todo o tempo que eu trabalhei, que eu cliniquei mais de 40 anos, então, assim, a gente vê o seguinte, os hábitos, os nossos hábitos, né? Os hábitos são aquelas ações que nós façamos, a gente repete sem nem pensar. A gente não está habituado a fazer. Né? Não precisa, a gente faz sem perceber. Nem pensamos muito e não consome energia nenhuma. Já para a gente fazer, não digo mudar um hábito, mas é importante que a gente adquira hábitos novos. Então a gente precisa, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente desenvolve novas sinapses, ligações no sistema nervoso central, que são fraquinhas no começo. Elas, assim, elas precisam ser repetidas para elas virem aos poucos tomando lugar daquela antiga. Então, assim, ó, aquele hábito que eu tenho de comer sobremesa, por exemplo, depois do almoço, vamos supor, né? Então, assim, ó, e é alguma coisa que não está indicado que eu faça, o que eu preciso parar de fazer, eu preciso, então, me treinar, eu preciso desenvolver um outro hábito. Então, o que acontece? Existe aquele gatilho, e existe a ação, e existe depois a recompensa. Então, assim, o gatilho, vamos dizer, é o pensamento, é aquela questão que me move a fazer. Aí existe, sim, a questão do ponderar a respeito. E aí depois existe a recompensa depois disso. O sistema nervoso, isso aí para a gente desenvolver, e muitas vezes a pessoa desiste muito cedo. Ah, não está dando resultado? Isso para mim não está funcionando? Isso demanda semanas, não é em 2, 3 dias. Pelo contrário, já está visto que precisa, no mínimo, 3 a 4 semanas para que eu desenvolva novas sinapses, nova maneira de enfrentar a situação, novo hábito. E aí um hábito, inclusive isso serve, eu estou falando assim, por exemplo, de tomar remédio para pressão, eu estou falando da questão de controlar o peso, ou estou falando na questão de a gente tratar a depressão, ou procurar... Todas essas coisas, elas implicam em eu mudar a minha maneira de pensar. E isso é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada, repetida. Então, eu preciso fazer isso como um exercício. E no sentido de eu fazer, à medida que eu vá fazendo, à medida que eu vou me apoderando dessa nova maneira de enxergar as coisas, eu vou me dando conta de que eu estou fazendo com muito mais facilidade. Por exemplo, a gente já esteve conversando bastante sobre a questão da importância da atividade física para qualquer situação, para tudo.
movimento, cada vez mais se sabe, inclusive no estudo da longevidade, está visto que existe a questão atividade física. O movimento é muito importante, né? A gente se movimentar. E aí entra uma série de outras situações que nós podemos ficar conversando e vamos conversar sobre isso, que é a atitude, a maneira de enxergar as coisas, né? Mas conversando de novo sobre a questão de hábito, né? Tem uma situação assim, ó, que é bem interessante, que a gente, infelizmente, a maioria dos nossos hábitos é ruim, e construir hábitos melhores demanda grande esforço. E quem é que tem medo de esforço? Se eu estou me propondo a ser uma boa autocuidadora, se eu estou me propondo a fazer mudanças, se eu estou me propondo a modificar. Eu não estou satisfeita assim, eu não estou bem assim, eu quero mudar. Eu quero mudar meu corpo, eu quero mudar minhas companhias, eu quero mudar o meu padrão de aquisição das coisas, eu quero, enfim, para todas as situações, né? Eu quero ser uma pessoa mais que me relacione melhor, eu quero ser uma pessoa interessante. É muito importante que a gente leve em conta essa situação, né? Eu acabei de visitar uma amiga minha que está muito mal, muito doente, e eu me dou conta assim que a pessoa, conforme o jeito que a pessoa funciona, ela pode estar rechaçando as visitas, ela pode estar evitando que as pessoas queiram vê-la, né? Então, assim, isso vale também na nossa vida de relação, sem precisar ser necessariamente uma visita que eu vá fazer para alguém que está doente, mas eu estou dizendo assim no sentido, tem pessoas que são, e aí vem uma outra questão que é a energia, a nossa vibração, a nossa energia vibracional. Esta parte é muito, muito, muito importante e ela é extremamente detalhada e é uma coisa muito interessante da gente estudar, que é na neurociência, né? Então existe essa história, não é comum a gente escutar assim, o universo conspira a meu favor, o universo. A gente é parte do universo, né? E essas questões todas relacionadas à saúde, à nossa maneira de viver, tem uma íntima relação com tudo isso. Digamos assim, que seria a ecologia universal. A ecologia, nós fazemos parte do sistema. E é muito importante que a gente se dê conta disso, no sentido de cada vez se empenhar mais, de querer fazer por onde aconteça o que eu estou me propondo, que é a minha conquista. A gente já falou na questão de ter clareza de objetivos, né? E muito, muito, muito para acontecer de eu conseguir alcançar o meu objetivo, eu tenho que mudar hábito. Eu tenho que mudar aquela maneira automática de funcionar e eu tenho que aprender coisas novas. E eu tenho que fazer com que essas coisas novas sejam repetidas, sejam repetidas, sejam repetidas, de forma que passem a fazer parte do meu viver. Nós vamos estar conversando muito sobre isso. Eu acho esse assunto interessantíssimo, porque anima a gente no sentido de ver assim, ó, que coisa maravilhosa, como pode ser leve, como pode ser leve, eu não preciso carregar esse peso, eu não preciso, assim, tá sempre contando essas mesmas coisas. E assim, ó, essa história, por exemplo, da gente, como é que tu estás? Ah, eu continuo com aquela dor na minha coluna, porque eu não sei o quê, porque, sabe? Então, assim, ó, a pessoa, ela vai de novo, de novo, de novo, de novo, carregando a volta sua de uma energia negativa. E vamos nos positivar. A gente vai ser assim, luzes, que somos, né? Então, às vezes, a gente está com ela meio ofuscada, com ela meio disfarçada. Então, vamos começar a trabalhar nesse sentido. Eu vou estar tentando trazer coisas que eu tenho pensado muito e aprendido e lido, e que eu me dou conta de que eu via isso a vida toda atendendo as pessoas. Tá certo, pessoal? Boa noite, muito obrigado por sua atenção
E se você gostar disso, compartilhe essas nossas conversas, esses nossos encontros e se inscreva no nosso canal. Cada vez que a gente postar um vídeo novo, você automaticamente vai receber, tá certo? Um beijo, pessoal. Até mais. Obrigada.